Saúdo a todos os nossos queridos irmãos e irmãs, a todos que nos assistem e ouvem neste dia com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus, mais uma vez, para que Ele nos abençoe quando juntos examinamos a Sua santa e bendita palavra. Hoje nós vamos meditar a respeito de um assunto recorrente, tá? Nós sempre estamos meditando sobre isso, particularmente com outros irmãos, são feitos estudos, e o Senhor nos dá agora alguma luz mais, a respeito desse assunto, que é sobre a marca da besta. Nós vamos estar no livro de Apocalipse, vamos antes ler sobre a marca de Deus. Vamos ler primeiro em Apocalipse capítulo 7, os versículos 1 ao 4. A palavra de Deus diz: E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados nas suas testas os servos de nosso Deus, do nosso Deus. E ouviu o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Amém. Então nós vemos aqui que há uma marca, um sinal que Deus coloca naqueles que são dele. Aqui está falando dos filhos de Israel que aceitaram Jesus nos últimos tempos. Aqui a continuação, anteriormente está falando dos 6 primeiros selos. E no final, quando abre o 6º selo, no capítulo 6, versículo 17, diz assim que porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aqui é a ira de Deus. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Então já é no final das coisas, dos acontecimentos finais, o final dos acontecimentos, E nós vemos aqui que esses hebreus, esses israelitas, eles serão marcados com o sinal de Deus nas suas testas. Nós também, gentios, nós temos também uma marca, um selo. E aqui está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 11 em diante, diz assim: Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então nós vemos aqui que nós também somos selados por Deus com o Espírito Santo da promessa, como esses também recebem o selo de Deus, o Deus vivo. O selo do Deus vivo, no versículo 2, capítulo 7, versículo 2 de Apocalipse. Mas são selos espirituais. Estes selos aqui, a pessoa olhando para outra, não vai ver diferente do selo de Caim. Quando Deus marcou Caim, ele ficou marcado fisicamente, de tal forma que Caim disse: quando alguém me encontrar, vai querer me matar. Por quê? Porque via o sinal que Deus havia colocado. Aqui nós não vemos o sinal espiritual. Que sinal que é esse? É o selo do Espírito Santo. Nós fomos selados com o Espírito Santo, temos o Espírito Santo. Esse é o selo de Deus, a garantia de Deus para a nossa salvação. Agora, tratando já diretamente a respeito da marca da besta, nós vemos isso em Apocalipse 13, dos versículos 11 a 18, dizer: Vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, falava como dragão, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse.
e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Veja aqui, vão ser mortos aqueles que não adoram a imagem da besta. Não é aqueles que não têm um número, é aqueles que não adoram a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então veja bem aqui a distinção. Primeiro, quem não adora vai ser morto. Quem não adora vai ser morto, aquele que não adora a imagem da besta. E o sinal, aquele que não tem o sinal na sua mão direita ou na testa, não pode comprar ou vender. Não é que vai ser morto, não pode comprar ou vender. Então são adoração, comprar e vender. São três coisas que aqueles que não adoram e não servem a besta não vão poder fazer. O Senhor Jesus Cristo, ele contou uma parábola que ele é um senhor, ele foi viajar e deixou um talento para um, 2 para outro e 5 para outro, e diz: negociai até que eu volte. Então esses talentos são os dons que nós recebemos de Deus. Esses negócios que fazemos, que na parábola conta, são coisas espirituais. Nós compramos almas para o Senhor Jesus, compramos com o sangue dele, nós somos comprados, nós somos escravos de Jesus, somos servos de Jesus. Servo significa escravo, nós somos escravos de Jesus e não tem outro jeito. Ou você é escravo de Jesus, ou você é escravo do maligno. Escravo de Jesus é aquele que tem o sinal de Deus na sua vida, que tem o Espírito Santo na sua vida. Escravo do maligno é aquele que vive as obras carnais somente. São as coisas mundanas, as coisas terrenas. Quem tem o sinal de Deus faz as obras de Deus, as obras do Espírito. Mas quem não tem o sinal de Deus acaba sendo marcado com o sinal da besta, com o sinal da carne, que é viver as obras da carne. E quem vive a obra de Deus não consegue viver as obras da carne, e também quem vive as obras da carne não consegue viver as obras de Deus, porque se discerne espiritualmente e um não tem contato com o outro. Não tem como uma pessoa estar com o pé em duas canoas, ser quente e ser frio. Nós já vemos também em Apocalipse, porque a pessoa é morna, vai ser vomitada da boca do Senhor, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor Jesus na carta ao anjo de Laodiceia. Então nós vemos aqui, este sinal é um sinal espiritual. No tempo de João, quando João escreveu isso aqui, era comum os romanos, primeiro matarem seus inimigos crucificando, queimando e tudo mais. Mas era costume também marcar os escravos, marcar fisicamente, materialmente, marcar uma marca na testa ou uma marca na mão. E até grilhões, cadeias, correntes, se colocava no pescoço dos escravos e colocava o nome do dono daquele escravo. E isso aqui está tratando de escravidão e liberdade. Aquele que está em Cristo, nova criatura tudo se fez novo, e a palavra diz que nós somos livres em Jesus, e em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, onde há o Espírito de Deus, há a liberdade. Então, o Espírito de Deus, aonde está o Espírito de Deus na nossa vida, na tua vida, né? O Espírito de Deus está em nós, nós temos liberdade. Mas se o Espírito de Deus não está em nós, não está na pessoa, aquela pessoa é uma casa varrida e adornada. O espírito maligno vai lá e toma posse. Esse sinal da besta aqui é o sinal de escravidão. É o sinal de escravidão. Quando o Senhor Jesus contou a parábola do trigo e do joio, nós vemos essa parábola do trigo e do joio. O Senhor Jesus, Mateus capítulo 13, versículos 36 em diante, ele explicou para os discípulos, né? Explica-nos a parábola do joio do campo. Ele diz: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno.
O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, os ceifeiros são os anjos. Quem que vai colher isso aqui? Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalos que cometem iniquidade. Lança-os na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, quem está marcando lá em Apocalipse 7, nós vemos que são os anjos de Deus. Quem está recebendo a marca do demônio, a marca da besta, são as pessoas que não aceitam a Jesus. A pessoa vai na igreja, a pessoa fala de Deus, a pessoa lê, mas quem vai separar o joio do trigo? É o diabo? Porque se for o diabo que vai marcar as pessoas com uma marca física, material, que vai fazer distinção entre quem serve e o que não serve a Deus, porque quem não tem a marca é de Deus, quem tem a marca é do diabo, segundo aqui nós vemos em Apocalipse. Quem tem a marca é do diabo. Então quem estaria fazendo divisão entre o joio e o trigo não seria Deus, seria o diabo. Isso é uma perversão da palavra. Nós não podemos aceitar que quem vai dividir vai ser o diabo. Quem vai separar o joio do trigo? Quem vai separar o joio do trigo é Deus. Está lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, nós vemos aqui que nós temos que buscar, em Mateus está escrito, nós temos que buscar ser marcados por Deus, termos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Aí nós temos a marca de Deus. Quem não tem Deus na sua vida, não tem amor, não tem paciência, não tem temperança. A pessoa tem prazer no pecado, já está marcado pelo diabo, já tem a marca da besta, já é escravo do pecado, não consegue se libertar. Só consegue se libertar das mãos do demônio aquele que tem Jesus na sua vida. Só consegue se libertar do pecado aquele que tem Jesus Cristo, aquele que tem o Espírito Santo em sua vida, porque onde há o Espírito Santo, onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Fora disso não tem liberdade, a pessoa é escrava. Não vai ter uma marca, chip, essas coisas, código de barra, seja lá o que for. A marca é na cabeça, na mente, na consciência. Nós já somos marcados por Deus. Nós pensamos na palavra, meditamos na palavra dia e noite, permanecemos em oração dia e noite, e o quanto estiver em nós, temos paz com todos os homens, tudo fazemos para glorificar o nosso Rei, o nosso Deus, nosso Salvador. Glória a Jesus, aleluia. Então, irmão, irmã, você entenda, não fique esperando uma marca na mão, na testa, uma marca visível. Muita gente já está marcado. Você quer ver uma coisa? É só você falar que você é desta congregação, que as pessoas desta congregação vão falar, ô irmão maravilhoso, só que não tem comunhão com você, porque você não está debaixo do mesmo teto. Isso é divisão, isso aí não é de Deus. Nós não temos que olhar a parede, nem estatuto, nem denominação, temos que olhar Jesus. Você é de Jesus e eu também somos irmãos. Quem que é o Pai de todos, o Salvador? É Deus. Você é filho de Deus? Eu também. Então nós somos salvos, temos que ter a marca de Deus. Vamos ler em Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 3 em diante, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque a vinda do anticristo não vai ser sem que se manifeste o homem do pecado, vem a apostasia, que se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Agora sabeis o que o detém para que seu próprio tempo seja manifestado, porque o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, nós vamos conhecer quem é o anticristo só na vinda do Senhor, só quando chegar no fim. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, é o Espírito Santo. A igreja vai ser tirada do mundo, então vai se revelar o iníquo. Nós não sabemos quem é o iníquo, nós não sabemos quem é o anticristo. Nós sabemos que existem duas bestas, uma que sobe da terra, uma que sobe do mar. Que sobe do mar é uma igreja mundialmente conhecida e que tem poder sobre os reis da terra. A besta que sobe da terra, segundo o que eu tenho recebido de Deus, são os evangélicos que fazem descer fogo do céu à vista dos homens e faz com que as pessoas adorem a primeira besta, porque estão todos interligados. Você não está vendo essa comunhão que está havendo aí, esta comunhão de interesses das várias igrejas do mundo, com todas as igrejas e a igreja católica e tudo mais? Tudo isso já está falando aqui.
Então nós estamos chegando no fim dos tempos. Não espere para servir a Deus, não. Viva o Evangelho. Não dê importância para o que o homem fala. Dê importância para o que Deus nos ensina, o que Deus quer de nós. Essa marca da besta é a tua consciência, o teu coração, e a mão direita é o que você faz, são as tuas obras. E o 666, ainda não tenho de Deus uma revelação. Ainda não foi revelado. O 666 é o número de um homem, é o anticristo que vai ser revelado aqui, como diz em Tessalonicenses. Então será revelado em Nico lá no final quem é esse que tem esse número. Então, meus irmãos, Deus abençoe a todos, o Espírito Santo fale mais alto nos corações, que possamos ter o nosso coração firmes, no Senhor, porque quando João escreveu isso aqui, ele não sabia quem era o 666, ele escreveu e não existia também no tempo dele, ele escreveu o que iria cumprir no final, que é aqui no final. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, obrigado Senhor, amém, amém.